meus amores, como vocês estão? Bem? Eu estou bem. Bem e honrada de estar aqui podendo falar de um assunto tão importante, tão especial e tão íntimo ao mesmo tempo, que é sobre a minha visão sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre religião. Eu já fiz um vídeo aqui no canal bem antigo falando sobre a minha percepção, né, sobre o meu estilo de espiritualidade. Eu vou deixar tagado aqui para vocês. Mas muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Eu acho que é uma curiosidade natural, porque eu falo muito sobre espiritualidade, desenvolvimento espiritual, e as pessoas sempre me perguntam: Gabi, qual que é a sua religião? Gabi, você acredita em Deus? Gabi, você acredita em Jesus? Gabi, você é budista? Então eu tô aqui para passar minha percepção atual do que é Deus e do que eu sinto sobre tudo isso. Lembrando que esse vídeo não é uma verdade absoluta. Quem sou eu para afirmar exatamente o que é verdade e o que não é? Você tem todo o direito de se questionar, mas eu também peço que você tenha muito respeito sobre esse vídeo, porque por mais que você tenha uma crença específica e você não concorde com o que eu falo, saiba que eu respeito e eu honro aquilo que você acredita. Então, eu queria começar do ponto que eu sou católica por batismo, né? Minha família toda é católica. Só que eu nunca tive afinidade com a igreja. Eu estudei em colégio de freira, eu fiz catequese, eu fiz várias, né? Ia na missa e tudo mais, várias coisinhas tradicionais da igreja católica, e eu nunca me senti conectada. E isso foi muito ruim pra mim, porque quando eu era mais nova eu sentia um pouco de culpa e eu sentia uma sensação meio de vazio, porque eu acreditava em algo, só que eu não sabia o que esse algo era e eu não tinha aquela fé que as pessoas tinham quando rezavam um Pai Nosso, uma Ave Maria, e aquilo foi me distanciando muito da religião. Com o tempo, né, com muito estudo e conhecimento, eu fui abrindo minha mente para outros tipos de religiões. A primeira religião diferente, assim, foi o espiritismo, né? Foi uma vertente que tinha um pouco mais a ver com coisas que eu tinha mais ressonância. Eu li sobre, fui em centro espírita e abri um campo dentro de mim. Mas ao mesmo tempo ainda tinha uma coisa que emperrava, que não fluía. Então eu comecei a estudar muito sobre o budismo, que me abriu mais ainda, senti cada vez mais ressonância, o hinduísmo. E eu fui vendo que, peraí, tem coisas repetidas nessas histórias. E eu comecei a ir para a parte de conspiração, de ocultismo, de mistério, entender a verdadeira história de Jesus, entender Deus na física quântica. E eu fui cada vez mais sentindo aqui dentro essa conexão. Então hoje a minha opinião é que as religiões criam sempre um certo tipo de separação. Porque quando você se diz algo, você se rotula. Não importa se é a sua nacionalidade, se é o seu sexo, se é a sua profissão, é uma camada do ego, é uma camada da matéria. Então, se eu bato no peito e eu falo, eu sou budista, o que não tem nada de errado se você for, eu tô criando o mínimo que seja, mas um véu de separação com quem é católico, quem é espírita, qualquer outra religião. E essa separação foi o que nunca fez sentido pra mim, porque pra mim Deus é uma energia, Deus não é um cara, Deus não é um gênero, não é uma pessoa, Deus é uma força criadora, é a energia que gera e dá vida a tudo. E se essa força tá em tudo, quando tem separação, deixa de fazer sentido dentro de mim. Então eu gosto muito da perspectiva de que Deus é onipresente, de que Ele está em mim do mesmo jeito que Ele está ao mesmo tempo em você. E quando eu falo namastê no fim dos meus vídeos, eu falo com esse propósito, que significa que o Deus que habita em mim saúda e honra o Deus que habita em você, que independente das minhas falhas ou das suas falhas, todos nós temos um ponto de Deus dentro da gente, senão a gente não estaria aqui, senão a gente não teria sido criado. Então eu acho que toda a criação, a natureza, as pessoas, as dimensões, tudo, por mais galáctico que seja, são pequenas células de um corpo maior. E esse corpo para mim é Deus. Para mim Deus é uma frequência alta. Por isso que quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a se desenvolver, a gente começa a cuidar do nosso corpo, da nossa saúde mental e emocional, a gente se aproxima tanto dessa energia.
porque é uma frequência que dizem, né, amor incondicional. Eu acho que é a palavra que chega mais perto disso, mas eu acho que ela é tão elevada que ela não existe no vocabulário humano. Eu acho que é uma sensação tão pura, tão intensa, que dentro desse corpo, dessa carcaça, a gente não consegue sentir ainda com totalidade. E eu acredito que essa evolução espiritual, esse despertar, essa iluminação, assim como foi a de Jesus, assim como foi de Buda, é justamente isso. É essa consciência expandida e total para ter essa percepção de que somos um, de que somos Deus. Além disso, eu acredito que Deus está na simplicidade e não na complexidade. É uma complexidade simples, vamos dizer assim, se é que isso existe. Mas quando você olha nos olhos de uma criança, quando você vê um nascer do sol, quando você sente a chuva caindo no seu rosto, são momentos tão indescritíveis e tão simples, mas tão significantes, que eu acho que eles simplificam um pouco essa sensação e proximidade de Deus. Eu acredito que a gente fica mais próximo dele quando a gente fica mais próximo de nós mesmos. Então eu acredito que cada vez que eu me amo mais, eu me aceito mais, eu me perdoo mais, cada vez mais eu faço isso com Deus. Porque para mim Deus e eu somos a mesma coisa, a gente está interligado. Então não tem como eu amar, louvar, confiar cegamente nele se eu não faço isso em mim, se eu não confio nesse Deus que vibra dentro de mim. Então eu acho que assim, amor próprio, a disciplina, a compaixão pelo próximo, a empatia, são frequências, né? Além do amor, é claro, que tem conexão com a energia divina, porque a gente cria essa sensação de união, a gente para de se separar, a gente para de querer mostrar quem tá certo, quem tá errado, e a gente dá as mãos. Eu também acredito que a consciência e a espiritualidade estão 100% ligadas. Então, quanto mais expandida é a sua consciência, mais conexão com o seu campo espiritual você tem. E eu acredito muito que Jesus em si veio com uma frequência muito alta, uma consciência muito expandida e iluminada. E essa consciência é aquela que a gente está vivendo agora. A nova era é isso. A era de luz, que as pessoas estão despertando, estão se questionando, estão buscando um significado maior pela vida, é porque essa energia de Deus que voltaria, né, por Jesus, não é o Jesus físico, não é o Jesus matéria, mas sim a consciência crística. E outra coisa que eu aprendi nos últimos tempos, principalmente com a minha síndrome do pânico, foi a conexão de Deus com a fé. Então não adianta, se você não confiar cegamente em algo maior do que você e que ao mesmo tempo faz parte de você, você vai vibrar no medo. E o medo vai deixar que você faça o que você veio fazer aqui, que você cumpra a sua missão, que você trabalhe o seu presente divino de estar aqui e agora. Então eu acho que quanto mais a gente interioriza, a gente fecha os olhos, a gente medita, a gente ora, a gente tem momentos de silêncio, mais a gente consegue ouvir essa voz interna, ouvir essa conexão divina e honrar, né, a nossa vida e honrar a Deus. Um pensamento que eu nunca consegui digerir dentro de mim é do papel do Deus julgador, né, do Deus que pune, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Eu acredito muito que o céu e o inferno já são aqui. A gente já vivencia coisas na humanidade que são assim desumanas, né? Que quando a gente vai olhar o ponto que o ser humano chegou em negligência com a natureza e com o próximo, eu acredito que não exista muita coisa pior do que isso. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente planta em pensamento, sentimento, em ação, um dia a gente colhe. Essas leis universais não são punição, e sim consequência daquilo que a gente é e aquilo que a gente faz. E Deus, né, no meu ponto de vista, quando a gente encarna aqui, a gente tem o direito do livre-arbítrio, então a gente tem o direito de escolha, né? Você está tendo a escolha de assistir esse vídeo, você tem a escolha de pausar, você tem a escolha de fechar essa janela, de compartilhar. É tudo uma questão de, o tempo todo, você está presente e observador das escolhas que você faz, porque no fim é isso que você vai colher. E eu acho que é isso, gente. Eu tentei resumir de uma maneira mais prática e todos esses assuntos, né, sobre Deus, porque é uma coisa difícil de explicar em palavras. Eu acho que quando você começa a se conectar com Deus
que é o que eu faço muito olhando para o céu, ou nos meus momentos de silêncio, com os olhos fechados. É só uma sensação, você só consegue sentir, saber que você faz parte de tudo isso. Não tem muito adjetivo, não tem muita coisa que, putz, um livro vai me dizer. Eu acho que é uma coisa que tem que ser vivida e experienciada. E eu espero de coração que esse vídeo acenda uma luz em você, que se o seu coração teve ressonância, comenta aqui para eu saber, compartilha com alguém que você ama também. E comenta aqui para mim a sua visão de Deus, eu gosto muito de saber, eu sou muito aberta a opiniões diferentes da minha. Sem julgamento, me conta se você tem alguma religião. Eu também não sou nem um pouco contra as religiões, pelo contrário, eu acho que a religião é um caminho, né, pra gente se conectar com a energia de Deus, mas não é o único. E por muito tempo eu me perdi por causa disso, porque eu achava que eu tinha que ter uma religião para me conectar a essa energia, essa frequência divina. E na verdade existem várias formas, várias ferramentas de você acessar essa fonte. Muito obrigada por você me acompanhar aqui. Gratidão e namastê. Eu honro o Deus que habita dentro de você e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão.